minutos e meio e eu ouvi tudo. Óbvio que na velocidade 1.5 ali, né, para dar um gás. E ele disse para mim que estava assim, já vendo as circunstâncias basicamente destruírem ele, de sentir que tá muito pesado, sabe? Poxa, ele é um cara que é conservador, de direita, e perceber que as coisas em volta não estavam dando certo. E nisso ele viu a ministração de ontem e ele falou, cara, é isso. E ele vai começar a dar aula. Foi atrás de uma escola e vai começar a dar aula de biologia, porque ele é doutor. Porque ele falou, olha, Nicolas, muita gente acaba reclamando da escola, né? A escola doutrina, e continua mandando os filhos para a escola. Ah, porque tal pessoa tem que fazer isso, tal pessoa tem que fazer aquilo, sendo que existem vários advogados, professores, doutores, que podem, né, se candidatar ali, preencher os requisitos para poder se tornar um professor, né, na rede básica de ensino. Então, né, você que está vendo agora, eu peço para que Deus toque seu coração, ore por isso, para que se você é uma pessoa capacitada, para que você consiga, né, tirar 1 hora ali do seu tempo, né, da sua semana, para poder ministrar aulas, né, para crianças que vão formar aí o nosso futuro Brasil. Então, muitas das vezes a gente quer transferir a responsabilidade para o outro, né? Fala que a escola tá ruim, mas a gente mesmo não se coloca à disposição para poder mudar, né? Então, a gente fala, né, em orar, e nós temos que orar mesmo, mas a oração vem também com o agir, ok? Então, só queria deixar isso para vocês aí, que a live, graças a Deus, tem dado ótimos frutos, e ele ficou assim muito agradecido, porque a live de ontem deu uma força para ele não largar tudo, e pelo contrário, para ele ir atrás e conseguir ser um professor e fazer a diferença ali em um lugar onde, se ele está, é porque ele foi colocado ali por um motivo, né? Então, você tem que ser o agente de transformação onde você estiver. Amém? Então, abre aí em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Vamos ler aí. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Esse Filipenses aqui, né, Epístola de Paulo aos Filipenses, ele mostra como as súplicas e as orações dele eram muito sinceras perante seus irmãos, né? Ele estava ali, seja ele falando, olha, seja em algema, seja na defesa, ou na confirmação do Evangelho, porque todos nós somos participantes da graça, né, comigo. Ele estava com o coração ali realmente com saudade, né, ali dos irmãos. Então, eu acredito que a gente precisa orar, e mesmo em momentos difíceis, a gente não pode deixar de lembrar que nós temos que ter esse corpo a corpo. Nós temos que ter a presença na vida das pessoas, né? Nós precisamos amar, né? Ter compaixão. A gente precisa se apresentar, né? de forma excelente, sermos sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. E isso passa por ter relacionamento, né? Por ter comunhão, pessoas em volta que nos acrescentam. Acredito que, né? Eu tenho certeza de que hoje, né? Aonde eu cheguei, aonde eu estou, eu jamais seria quem eu sou, né, se não fossem as diversas pessoas em volta de mim. Desde amigos até familiares, tios, pai e mãe,
de que me ajudaram, né, aconselharam, que me amaram em orações para eu estar aqui hoje. Então, né, quem você tem amado nas suas orações, né? Você mesmo? Possivelmente, né? Porque tem hora que a gente ora tanto só para nós, né? E a pergunta que eu te faço é isso, né? Quem você tem amado nas suas orações, né? Quem você tem sentido saudade nas suas orações? E muitas das vezes nós somos egoístas, né? E eu me incluo isso, né, nas orações, sendo que existem tantas pessoas, né, que precisam desse amor. E o egoísmo é de ter Deus, ter esse acesso a Ele, né, do Espírito Santo, para poder te consolar, para poder fazer tantas coisas, e não querer que isso chegue até o outro, né? Então, assim, Deus, obrigado, eu te amo, né, eu conheço você, fica aqui comigo aqui só. Sendo que, na verdade, a gente tem que conseguir passar isso para outras pessoas, né? Porque se você conseguiu passar por tempestades, momentos difíceis, né, por infernos na sua vida, é porque Ele estava lá com você. E privar que uma outra pessoa também conheça isso é uma atitude de egoísmo, né? O Olavo mesmo diz que a timidez é uma atitude de egoísmo muito grande. Talvez você está num local onde, assim, você percebe que as pessoas estão sedentas por Cristo, né? E você fala assim, não, estou muito tímido para poder falar de Deus para essa pessoa, né? Como que ela vai reagir? Sendo que, poxa, a melhor coisa que você tem é como se você estivesse num lugar, tá todo mundo ali com uma sede absurda, você tá com um galão de água geladinho de 5 litros na mão, você fala assim, não vou oferecer não, porque vai que o pessoal acha ruim, eu sou muito tímido para isso, né? Ou seja, a gente deixa de oferecer para a pessoa aquilo que ela mais precisa. Então, Deus colocou esse versículo aqui no meu coração para isso, para que a gente suplique, para que a gente ore, independente da situação, das circunstâncias, e que a gente consiga olhar para o outro, tá? Porque todo mundo está sob a mesma graça, tá? Vou chamar aqui uma pessoa muito especial, pastor Anderson Silva. Muita gente na hora da live pede para poder fechar os comentários, porque não consegue ver o convidado, né? Se esse for o caso, vocês me falam aí. Ontem eu fechei no da pastora Thalita, né? Eu acho que foi bom. Mas se não atrapalhar... Deixa eu chamá-lo aqui. Fala, pastorzão. Graça e paz. Fala, macho. Beleza? Tá me E ouvindo sempre me bem? chama assim. Fala, macho. Tudo bem, graças a Deus. Tá me Que ouvindo? Vendo bem alegria, aí? macho. Tô sim. Amém. Pessoal, boa noite aí a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente tinha marcado uma live há bastante tempo, não deu. E graças a Deus, né, pastor, nós estamos aqui juntos hoje por uma causa, né, por um propósito muito grande. Para quem é seguidor aí do pastor Anderson Silva, né, tá entrando aí agora. Nós estamos aqui em 21 dias de oração e jejum pelo nosso país. Não por conta... Ó, o povo pedindo aqui, tá bom, gente, tá bom. Pera. Não pedindo para poder orar por um político em específico ou um partido em específico, mas orando também por eles, porque eles fazem parte do Brasil, né? Eu faço parte do Brasil, eu sou um político, e não é por isso que eu não preciso de orações, assim como também o presidente da República atual, assim como também os ministros, mas a gente tem trazido várias pessoas aqui, né, que como um corpo, cada parte contribui para uma função, né? E a mão faz um papel diferente do pé, o nariz diferente dos olhos, da boca, dos ouvidos e assim por diante. E graças a Deus, né, a gente tem trazido pessoas aqui que têm orado, né, dado uma palavra sobre cura, sobre libertação, sobre justiça, sobre o momento também político que a gente está vivendo também, sobre várias coisas. Então, pastorzão, fique completamente à vontade, né, para você trazer a sua palavra aqui, para depois a gente orar. Estou muito feliz mesmo. Conheci o pastor Anderson já tem um tempo. Inclusive, eu acho que foi lá em Niterói, a primeira vez que eu fui numa maçonaria. Eu saí de lá assim, caramba, bicho, eu não sou homem, não. Poxa, eu preciso virar homem de verdade, né? Porque realmente a palavra é muito forte. A primeira ministração que eu vi do pastor foi a Bíblia que você não leu. Esse é o nome da Eita. ministração. Essa ministração, assim, rasgou meu coração aquele dia ali. Tenho certeza que o Espírito Santo estava, assim, à vontade. Ele estava à vontade, porque realmente foi se não a primeira ou a segunda, que eu acho que a primeira
feminismo, eu esqueci qual que é o tema, É a omissão dos homens e o feminismo. a omissão dos homens e o feminismo. Mas assim, vejam, eu aconselho a vocês, vejam, que tem muito homem aí que não está sendo homem, tem muita mulher também que não está sendo mulher, e é uma palavra atemporal, e melhor de tudo, bíblica, evangelho puro. Então foi assim que eu conheci o pastor. Depois a gente se encontrou em alguns outros momentos, né? Consegui ministrar ali em Brasília ali também. E graças a Deus, né, acima de tudo, né, a gente tem essa amizade. E ele é um homem assim de fibra. Posso falar com vocês, é um homem de fibra, um homem reto, que a injustiça move o coração dele para poder fazer justiça. E isso eu acho muito belo, isso eu acho muito nobre. Então, Amém. pastor, fica à Amém. vontade aí e vamos para cima. Amém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, estou num restaurante aqui, aí o proprietário é irmão na fé, católico, arrumou um cantinho aqui para mim. O senador Magno Malta está aqui comendo com a gente. Mandou um abraço para você. Manda um outro para ele aí. Tamo junto aqui. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhar da palavra do Senhor, do Evangelho. Eu sou meio suspeito, né? Minha casa inteira é fã do Nicolas como um estadista, um político, né? Além de irmão na fé. Sou grato porque pessoas como ele se levantando para falar o coração de uma juventude, né? Tenho 4 filhos, meninos, o mais velho de 15 anos foi, graças a Deus, capturado à seriedade do Evangelho, também por muita cooperação sua. Então, nossa casa tem uma gratidão mesmo Amém. com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E isso é importante para o nosso país, é importante para nós como igreja evangélica. Então, não desista. Amém. Oramos e clamamos para que um homem como você um dia se torne, se Deus quiser, presidente da nossa nação aí. Conte com as nossas orações para você ter lombo grosso para aguentar até lá. Eu ia falar a resposta que eu sempre dou. Quem me conhece sabe, deixe Deus no controle disso. Só isso que eu respondo. Eu orei um dia a Deus, fez gente, tanta gente fala isso comigo, eu preciso ter uma resposta padrão. Porque só fica naquela coisa, obrigado, obrigado, parece que eu tô querendo isso para mim, né? Aí eu falei, Senhor, me deu uma resposta padrão para isso. E ele me trouxe. Deixa eu no controle disso. Então eu sempre repito isso. Deixa Deus no controle disso aí. Amém. Hoje, pessoal, gostaria de compartilhar sobre oração, é o nosso tema. Eu me dói bastante como pastor perceber que tanto a igreja evangélica quanto a católica, elas foram feridas, né? A igreja católica pela teologia da libertação, a igreja evangélica pela teologia da prosperidade, atual hoje teologia coach, ou o liberalismo teológico, né? A lá pastores da Shopee, como você bem defendeu em uma das suas últimas falas ali. Então, vários pastores da Shopee surgindo aí, relativizando a verdade, a Bíblia e por aí vai. Então, a igreja não sabe mais como se portar em oração. Jesus virou um gatinho domesticado, ele não é mais considerado o leão da tribo de Judá, customizaram o escândalo, reduziram a graça de Deus a um patrocínio ao pecado, uma graça barata, graça sem responsabilidade, graça sem santidade, graça sem obediência. Então, a minha cooperação a esses 21 dias é que a gente entenda algumas maneiras de orar. Nem toda oração é semelhante, né? Então, eu queria aqui só pontuar rapidamente 4 tipos de orações, para a gente amadurecer, não ficar amando a Deus só na questão da nossa emoção. A gente tem que amar a Deus a partir da palavra. A gente tem que orar a palavra. Então, a Bíblia respalda o que eu estou pensando sobre Deus? Perguntaram para mim assim, o que você diria a tal pastor que é um pastor liberal? Aí eu falei bem assim, eu perguntaria quem é Jesus. Porque isso vai definir toda a visão que o cara tem de mundo, a teologia dele, a filosofia dele. Quem é Jesus? Se ele não souber responder, ele não sabe orar. Porque, por exemplo, para um pastor da Shopee, como você confrontou lá, Jesus é o Jesus histórico, é o Jesus inclusivo, é o Jesus negro, é o Jesus gay, por aí vai. Se esse Deus deles se parece com eles, não é Deus.
Na hora de orar, vai orar uma oração fraca, porque é uma oração infantil, uma oração emocionada, e você não consegue acessar a autoridade espiritual concedida pelo Senhor. Então, gente, existe a oração de devoção, a oração, a melhor oração, né? Que é a de devoção, a de amor a Jesus, a de paixão por sua majestade, sua santidade, sua glória. Existe a oração de petição, que é a oração baseada em nossas necessidades. Precisamos crescer financeiramente, precisamos fazer as áreas da nossa vida avançar, precisamos abençoar o nosso casamento. Uma oração de petição. Senhor, faça isso. Senhor, eu te peço aquilo e tal. A oração de intercessão, a oração intercessória, orar pelo perdido, orar pelo parente, orar pela família, orar pela igreja, orar pelas lideranças da igreja. E, por último, a oração de execução, a oração de juízo, a oração, como os pentecostais gostam, né, de fogo, e por aí vai. Essas orações que eu citei aqui, essas 4, nenhuma se parece com a outra, e todas elas têm um nível de entrega emocional diferente. Se você está orando para amar Jesus, obviamente você vai estar quebrantado, você vai estar apaixonado pela presença, você vai estar sensível, você vai ter quebrantado com lágrimas. Se você estiver orando por petição também, né? Você está clamando ali, desesperado, querendo uma resposta de Deus. Se você estiver intercedendo também, você vai estar quebrantado ali, orando por uma vida. Mas a oração de guerra não é para Deus que nós fazemos. É contra uma situação, é contra uma pessoa, é contra um contexto, é contra uma injustiça. E aqui eu quero dar um contexto muito interessante. Não sei se você já me ouviu falar isso ou já percebeu isso na Bíblia. Textos do ID, a grande comissão, Marcos 16, Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E por aí vai. Nesses 2 textos, Jesus Cristo diz assim: expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano. Vamos lá. Para a gente entender por que as nossas orações não estão funcionando. Todo crente raiz já teve uma experiência com espírito maligno. Possessão demoníaca, expulsão de demônio, por aí vai. Nenhum crente raiz vai titubear na frente de uma possessão. A gente vai para cima, ok? Eu já fui usado por Deus para expulsar demônio abraçando um cara, mano. Tava pregando na rua, o cara veio fumar na minha cara, debochando de mim. Eu fui abraçar o cara desmaiou endemoniado num abraço. Quando a gente expulsa demônio, a gente expulsa sozinho, porque a gente está fazendo uma oração diferente. Não é intercessão, não é petição, não é devoção. É o quê? Guerra, fogo, execução, exercício de uma autoridade. Então a gente sozinho vai lá, sai em nome de Jesus, eu te expulso, não perguntou se Deus quiser, não perguntou quem pecou, ele ou o pai dele, foi lá sozinho e executou a oração e aconteceu. Como é possível? No mesmo texto de Mateus 28, está dizendo que eu expulso um demônio e está dizendo que eu curo um enfermo. Então, por que tem mais histórias da gente expulsando o demônio do que curando o enfermo? Porque uma enfermidade é uma bronca maior que um demônio. A gente tem coragem de expulsar um demônio, mas a gente não tem coragem de mandar um cadeirante levantar. Sim. Então, olha só, na hora da doença, a gente faz uma oração não de execução, não de guerra, não de determinação. Porque nessa oração, então você pode mandar nas situações? Sim, porque você não está mandando em Deus. Na de devoção, você está amando a Deus. Na de petição, você está clamando a Deus para que Ele mude a situação. Na de intercessão, você está abençoando pessoas. Mas na de juízo, de fogo, de execução, você não está falando com Deus. Você está usando a autoridade que Deus te deu para determinar situações na terra. Seja feita na terra como é no céu. Então, percebam, a gente não
ora por enfermo, porque na enfermidade a gente espiritualiza. Como que a gente ora quando é uma doença? A gente prepara a pessoa para morrer. O irmão está com câncer lá e a gente, ó Deus, eu abençoo o meu irmão, que seja feita a tua vontade, eu abençoo a vida dele. A gente está com medo. Então a gente fica fazendo uma oração de devoção para um câncer, porque a gente não tem ousadia para fazer uma oração de guerra, uma oração de execução, uma oração de fogo. Mas no demônio, a gente não devotou a Deus. A gente fez o quê? Eu ordeno, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, saia. Por exemplo, Pedro, uma oração de execução. Não tenho ouro nem prata. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele não perguntou o que Deus pensava. Tinha um adivinho seguindo Paulo e a equipe apostólica. Ele disse, eu te amaldiçoo e fique cego por 3 dias. E o cara ficou. Ananias e Safira morreram depois de um juízo do Espírito Santo por oração de Pedro, no Novo Testamento. Porque o povo acha que Jesus era um no Antigo Testamento. O pessoal acha o quê? A galera liberal acha que Jesus aconteceu só no Novo Testamento. Mas Jesus, gente, ele é Deus desde a eternidade. Ele é Deus em trindade. Então, ele é a lei, ele era os 10 mandamentos, foi ele é o verbo de Deus desde a criação do mundo. Então, ele não vem no Novo Testamento porque nasceu pela Virgem Maria. Ele é Deus desde a eternidade. Sim. Então, a gente não ora com a convicção do que ele concedeu a nós. Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Em Mateus, capítulo 16, verso 17, está escrito assim, ó. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, nós não entendemos o poder de guerra desse versículo. Hoje, a teologia coach amorteceu a igreja. A noiva de Cristo sempre foi uma noiva guerreira. Hoje a gente está meio bobão, sabe? Hoje a gente está meio coach. Os crentes vão para o culto sem Bíblia, porque já contam que o pregador não vai abrir. Porque hoje a pregação virou palestra. O cara já não é mais um profeta no púlpito, é um treinador, é um animador. É o que o MacArthur diz, né? Os pastores dessa geração estão tão preocupados em agradar os não crentes que esqueceram de agradar a Deus. Pronto. Teve maçonaria há 2 semanas em Santo André, maçonaria global. Aí eu pregando e os caras olhando para trás no telão, me incomodou. Quando eu olhei, eram os versículos no painel. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, eu falei, tira o versículo do painel, não vai passar versículo no telão. Não, como assim? Facilita a nossa vida. Aí eu falei bem assim, olha, é um evento de homens. Eu não estou aqui para treinar menino, estou aqui para treinar homem. A igreja está afundando, ela está infantilizando. Sabe por quê? Porque você não vem para um culto mais com Bíblia. Então não estou aqui para facilitar a sua vida. Então se o versículo vai passar no telão, eu estou condicionando a você a ter uma Bíblia só no celular e não ter uma Bíblia física. Eu estou aqui num restaurante, gente, cheio de gente ímpia aqui, ó. Estou aqui com a minha Bíblia, pô. Não vou me envergonhar da palavra de Deus. Aí um crente não sai mais de casa para ir para o culto com Bíblia, porque ele julga, eu estou indo para uma palestra. Aí você pede para esse crente orar, ele vai conseguir orar? Ele vai conseguir ordenar espiritualmente o que ele precisa ordenar? Mas voltando aqui ao versículo, as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou conectar esse verso com o Salmo 127. Bem-aventurado o homem que tem muitos filhos em sua mocidade. É como um guerreiro com flechas em sua aljava. Não será envergonhado quando os inimigos vierem à porta da cidade. Então, na antiguidade, porta da cidade é justamente o que para nós hoje existe nas entradas da cidade. Rotatória, tesourinha, balão, depende do estado. A porta da cidade. Bem-vindo a Araporanga, bem-vindo a Taguatinga, bem-vindo a Brasília. Na antiguidade, era um portal mesmo, um arco.
Só tinha essa entrada. E toda a guerra era travada na porta da cidade. Então, os homens da cidade, porque o salmista no 127 diz que é bem-aventurado o homem que tem muito filho. Ele não vai ser envergonhado quando os inimigos vierem para a porta da cidade. Então, eu quero guerrear contra aquele outro povo. Quero guerrear contra aquele reino. O encontro é na cidade. Quem vai defender a população, a religião, as crianças, as mulheres, vão para a porta da cidade para defender o seu povo. Quem vem atacar vai fazer o encontro também na porta. Então, um defende e um ataca. Então, Jesus está dizendo o quê? O inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ou seja, Jesus está dizendo que a igreja está numa posição de ataque e não de defesa. Que o inferno é uma cidade com uma porta e está dizendo essa porta não vai resistir, a gente vai ter que derrubar ela para saquear ela. Não é Spurgeon disse o seguinte... Céu. Não é as portas do inferno não vão prevalecer. É isso. Spurgeon disse assim, ó, que os homens saltem sobre os nossos corpos se quiserem entrar no inferno, porque nós protestaremos todos os dias para que eles não entrem lá. Então, assim, ó, Jesus está dizendo que a igreja é uma igreja guerreira. A igreja sempre foi, gente. Eu peço assim, ó, escute louvor, faça um teste. Escute os louvores de hoje, como eles estão a menos. Escute os louvores do Preciso de Ti, do Diante do Trono, de 2003, eu acho, esse CD. 2003 a 2002. Escute dali para trás, para você ver o nível escatológico, apocalíptico, da expectativa da igreja. A igreja era uma igreja valente, que cantava a volta de Jesus, que cantava o triunfo da igreja, o triunfo de Jesus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, o anseio pelo céu, o anseio pela eternidade. Hoje é só lá, 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 li, ferida, me cura, me abraça, e nenhum problema. Mas isso fez a gente entrar em coma, Nicolas. A igreja, ela não é hospital, meu irmão. A igreja, ela é um exército. Veio esse rema no meu coração. Como assim, pastor Anderson? A gente tem que deixar de lado um pouco o que a gente sempre repetiu como papagaio. O que a gente sempre repetiu como papagaio? A igreja é um hospital. Ah, o irmão pecou, a igreja é um hospital. Ah, o pastor caiu, a igreja é um hospital. Ok, mas vamos lá. Não existe um exército dentro de um hospital, mas existe uma enfermaria dentro de um quartel-general. Se a gente é um exército, exército se fere, soldados se ferem, mas ele é soldado, ele tem a mentalidade de combate. Então ele vai para a enfermaria e pergunta para o médico, quantas semanas, quantos meses para restaurar o osso, para esses pontos aqui eu tirar esses pontos? Porque o cara fala, cuida de mim que eu vou voltar para o combate. Mas o cara do hospital, o paciente, não tem essa mentalidade. Então o que aconteceu com a igreja? Que não ora mais, que não crê no poder da oração. A igreja é o hospital. Aí o cara se interna para entrar em coma. Aí fica entubado na igreja. Nunca cresce, nunca avança, nunca santifica, por isso nunca ora. Mas o crente guerreiro, ele se machuca, ele cai, mas não vive caído, ele peca, mas não vive no pecado, ele se fere, mas não vive ferido. Me cura, me restaura, que eu quero viver o meu propósito. Então, assim, ó, a gente é um exército e dentro do exército tem enfermaria, tem hospital. Mas dentro do hospital não tem quartel-general e nem um exército. Então a gente tem que virar essa chave. E concluo com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando ele diz o quê? 6, 7. Deixa eu achar aqui. 6, 6. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 6. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós, e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós, pelas armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Paulo está dizendo, olha, quem é a igreja? Ela ataca e ela defende. Na então, minha tradução aqui, pastor, para elucidar, é até mais legal. Fala aqui, ó, na pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, porque é muito bom colocar isso. Hoje o que eu vejo muito é um amor fingido,
Um amor que te traz para perto, fala que você pode chegar do jeito que você está, mas permanecer do jeito que você quer. Isso é um amor fingido, que somente te acolhe, te usa, mas não te transforma. E na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Hoje, a ofensa, né, ao mal, você se torna pior do que o próprio mal. É, A defesa da verdade, você se torna quase que o algoz, sendo que, na verdade, você está defendendo de uma mentira. é. Então, é legal ter essas palavras aqui, porque me parece que a palavra ofensa ou a palavra ataque foi retirada do vocabulário cristão. Nem do cristão só, né? Mas retirada da sociedade, porque hoje qualquer coisa que me gere dor, qualquer coisa que me gere desconforto, você é o culpado disso. E não a pessoa que talvez está toda ferida, precisando de cura. E para isso, ela está com um dente podre e precisa extrair, né? Ou ela está com um machucado, precisa limpar, mas não quer ser limpado. Então é legal colocar, mostrar que isso aqui está na Bíblia. Né? Minha Bíblia é rosinha aqui, eu peguei a Bíblia da minha esposa, mas não deixa de ser Bíblia. É isso aí. Assim, não sei se você gosta de C.S. Lewis. Demais. O reino de Deus é maravilhoso porque o cara era um intelectual, ele não era canela de fogo igual a gente, né? Era Uhum. anglicano, então ele era racional. Mas ele estava profetizando sem saber que estava profetizando quando escreveu seus livros. Ele disse, cara, ele profetizou intelectualmente, dizendo: quando o amor se tornar um Deus, ele se tornará um demônio. Deus é amor, mas o amor não é Não Deus. é Deus. A profecia se cumpriu, cara. Sim. Hoje, o Deus dessa cultura caída e profana é o amor, mas é um demônio, é um Deus demônio. Porque, por exemplo, onde tudo é tolerado, a gente duvida que há amor. Eu sou pai. Pai não cria filho com sim, sim, sabe? Não cria filho com inclusão, com sim. Não, é não, não, Uhum. não. Tipo assim, ó, é 90 nãos para 10 sims. Essa é uma criação de quem ama. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente quer rebelião, anarquia, desobedecer e por aí vai. Eu sempre peço assim, ó, os cristãos emocionados, eu chamo a geração dos ursinhos carinhosos. Eles falam assim: Jesus é amor. O cara que você destroçou aí, o pastor da Shopee, ai, o amor, discurso de ódio, ai, o André Valadão pegou pesado com os gays. O que você acha, pastor Anderson? Seguinte, eu posso discordar do André, do Nicolas, de mim. Gente, só unanimidade com Jesus. Eu discordo da minha mãe, da minha esposa. Eu não vou discordar do Nicolas nem do André? Claro que vou. Mas podemos discordar esteticamente, fundamentalmente não. Pastor André Valadão está errado? Não, porque é fundamento. Mesmo que você discorde de uma coisa ou outra e tal. Mas vamos lá, as pessoas perguntam para mim, ele errou? Ele faltou com amor? Não, porque a militância não quer saber do tom de voz, gente. O que ele disse pode ser dito com os gritos do pastor Silas Malafaia, ou pode ser dito com a voz doce do Dave Leonardo. Não importa. Eles vão endemoniar do mesmo jeito, porque não é a forma, é a verdade. E o mundo não quer a verdade, irmão. Você não percebeu que o mundo não odeia as religiões, o mundo odeia o cristianismo. Você Sim. pode ser muçulmano, da macumba, do candomblé, pode ser homossexual, pansexual, transexual. O ódio é a quem? A Deus e ao seu ungido. Salmos capítulo 2 disse isso. Então, assim, ó, a gente precisa, sim, cada vez mais se unir no que é fundamental, mesmo discordando do que não é fundamental, como Perfeito. igreja, entre os irmãos, porque, cara, um tempo difícil começou, então, ou a gente é unânime no fundamental, para a gente ter força de oração, força de mobilização para se unir, para interceder pelo país, para orar como tem que orar, sabe? E tá na Bíblia? Tá. Ai, cara, do que eu tenho que me arrepender se está na Bíblia? Não é falta de amor. Porque, por exemplo, eles dizem, discurso de ódio. Não, é declaração de fé, cara. Ninguém está preocupado com a vida de ninguém.
Mas, por exemplo, eu fui numa comissão da OAB de liberdade religiosa. Aí tinha uma mãe de santo na comissão falando que a religião de matriz africana é a religião mais perseguida do mundo. Eu falei, eu discordo da senhora, a senhora não está antenada. Ela falou, eu falei, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Ela falou, como assim? Vou tentar explicar a senhora. O seu rito é perseguido. Se é demônio ou não é, se tem sangue, se animal morre ou não. Esse é o preconceito com a Umbanda e as religiões de matrizes africanas. Sua liturgia. A senhora acha que porque os templos evangélicos estão cheios, não há perseguição. Mas eu vou tentar ajudar a senhora. Sua liturgia é perseguida. Nossa doutrina é perseguida. Então, a senhora pode cultuar quanto quiser. E sua liturgia vai ser alvo de preconceito social. Mas nós não podemos nem crer mais e nem pregar o que está escrito. Então, a perseguição contra nós é como uma guerra fria. A senhora pode levar um ataque à sua liturgia. Nós levamos um ataque ao nosso livro sagrado. Então, todas as religiões abraâmicas, judaísmo, islamismo, cristianismo, tem doutrina, tem livro. A Umbanda não tem doutrina, por isso é uma religião mais aberta. Aí ela falou, a gente vai acabar com essa guerra quando a gente aceitar os homossexuais. Aí eu falei bem assim, ó, tá vendo? A senhora não está entendendo, a gente não pode aceitar a prática da homossexualidade, porque temos uma doutrina, temos uma confissão de fé. Então a gente não pode ficar tímido, a gente não tem que desrespeitar ninguém, tratar mal ninguém, ofender ninguém. Mas a gente não pode ter vergonha de crer no que está escrito. Se a Bíblia proíbe, nós proibimos. Se a Bíblia fundamenta, nós defendemos. E a gente não pode, gente, ter vergonha disso em nenhum lugar. E, pastor, um ponto que você colocou, eu quero ressaltar isso aqui. Muitas, mas muitas pessoas, principalmente jovens, que são influenciadores na rede social e tudo, eles acabam querendo ir por uma linha tangente da forma como diz. Eles acreditam que se eles disserem as verdades de forma doce, o mundo vai aceitar isso. Só que não importa. E eu tenho visto várias pessoas quebrando a cara com isso. E uma coisa que eu quero deixar aqui como exemplo, né, foi no mês, né, do orgulho gay, eu estava aí nos Estados Unidos, eu fiz vários posts sequenciais mostrando como, né, o ativismo LGBT se tornou uma religião, né, nos Estados Unidos, de Estado, onde você não pode falar absolutamente nada contra, que eles utilizam os institutos, né, da administração pública contra você. E, por fim, eu inclusive, usei algo que eu escutei do Senhor, que diz, né, que você disse, olha, homossexualidade não é doença. Homossexualidade é pecado. E para pecado, você não tem ali remédio, etc. Você tem arrependimento. E eu deixei isso bem descrito, né? Mostrando que, inclusive, é tudo que eles sempre lutaram para poder dizer, né? Que homossexualidade não é doença. E eu disse exatamente o que eles falam e defendem e que eu também acredito. E ainda assim, eu tomei uma representação por dizer que homossexualidade é pecado. Então, eu quero, né, inclusive, deixar isso aqui muito claro aqui nesse momento. Quem está no momento aqui falando, né, de orações, para que você ore por coragem, sabe? Para que você ore para que a verdade ela possa ser dita de diversas maneiras. Assim, como eu disse, eu aprendi isso num livro, esqueci qual é o nome dele, mas que fala que Jesus veio com a graça e com a verdade. Chegue com a graça, mas nunca deixe de dizer a verdade, porque senão fica incompleto. E não importa, você pode pintar a verdade de ouro, pode apresentar ali com açúcar, eles não vão querer engolir, não vão querer se alimentar disso, porque a verdade da Bíblia é loucura para o mundo. Então, quando você começar a compreender isso, você vai começar a compreender que essa guerra é muito assimétrica, ela é muito desigual mesmo. O momento em que você está defendendo uma verdade, você está sendo racional, você está tendo compaixão, você está falando da melhor maneira possível, da melhor tônica possível, eles vão acabar com você. Vão ir atrás da sua família, vão pedir o seu emprego, como já fizeram com outras pessoas, vão colocar rótulos em você de crime, porque homofobia é crime, vão colocar você de rótulos de criminoso, enquanto eles vêm com uma fala mansa, como um Leonardo Boff da vida, como um pastor da Shopee da vida,
e acabam ganhando as pessoas. Você fala assim, mas percebe, é isso que a igreja tem que fazer, tem que modular para poder alcançar as pessoas, mas aí que elas não estão entendendo. É. Porque a modulação não é da voz, é a modulação da verdade. Eita. E quando você modula a verdade, você está transformando ela em outra coisa, ou seja, em uma mentira. Então não adianta, meu irmão que está vendo essa live, minha irmã que está vendo essa live, você modular a sua voz, porque a sua verdade vai continuar permanente. Então não module a sua verdade em prol da aceitação do outro, porque é um preço muito alto que você vai pagar. Só queria deixar isso aqui bem claro para quem está assistindo. Precisamos entender, para a gente encerrar, que o espírito do anticristo está vestido de amor. Gente, guarda isso. A igreja, ela atrasou muito quando ela achou que Satanás estava vestido de vermelho, tridente, chifre ou de preto na banda de rock and roll. O espírito do anticristo nada mais é do que a operação da justiça social, do amor, sem Cristo. Então, o que é espírito do anticristo? Negar Jesus, o seu atributo salvador. Ele é quem? O Messias. E o Messias veio o quê? Salvar. Então, todas as filosofias humanistas, ateístas, tiram o pecado da sociedade. Olha, isso não é pecado, é uma escolha. Por exemplo, desde Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Foucault, existe um movimento intelectual para considerar que pedofilia não é um crime, é É uma amor. doença, é amor, é uma escolha. Então, o que é isso? Retira o pecado da sociedade. Ó, isso aqui não é pecado, isso aqui é uma escolha, isso aqui é uma patologia. Então, se não há pecado, não há pecador. Se não há pecado e nem pecador, não há salvador. Então, retira Cristo e põe uma filosofia no lugar. Então, isso vem vestido de amor. Karl Barth disse, o falso profeta é aquele que agrada a todo mundo. Martin Lloyd Jones disse, o falso profeta só prega sobre amor. E isso já faz dele um falso profeta. Porque, por exemplo, qual é o exercício que temos que fazer? Deus é amor? Sim, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu único filho. O mesmo capítulo, capítulo 3, o último verso, que é o 36, está escrito assim: e aquele que não obedecer ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Deus tem amor no 16, mas ele tem ira no 36 para os rebeldes. Então, quando a igreja prega exclusividade e não inclusivismo, quando ela prega santidade, ela prega moralidade, quando ela prega família monogâmica e tradicional, não é discurso de ódio, não é falta de amor, é o que está escrito. Então, Deus te ama no 16, mas se tu for rebelde, ele vai te julgar no 36, ele vai derramar a ira dele sobre você. Então, a gente não pode ficar com medo de ser o que a Bíblia diz que nós somos, de crer naquilo que a Bíblia ordena que a gente crê. Então, eu encerro lendo aqui 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, que diz assim, ó, acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo, o que houve com a promessa que Jesus voltaria? Desde antes dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como na criação. Eles esqueceram deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo, criou céus e terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo, estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Todos os perversos. Quem são todos os perversos aqui? Anjos? Não, apenas seres humanos. Então não podemos aceitar o politicamente correto que o Deus que ama não é exclusivo, que o Deus que ama não é santo, que o Deus que ama não está irado contra o pecado, contra o pecador, contra a impiedade. Cara, Apocalipse 11, verso 18, diz que os anjos, louvando Jesus, disseram, Senhor, chegou a hora do Senhor destruir os destruidores da terra. Eu vou ser mais amoroso que um anjo, Nicolas. Eu vou ser mais amoroso que o amor
Eu vou ser mais amoroso que os apóstolos. De onde a gente tirou isso? Então a gente precisa orar de maneira devocional, para a gente ser quebrantado, Amém. dócil, manso como Jesus. A gente precisa pedir a Deus, precisamos fazer orações de petição para a nossa vida, segurança, prosperidade, saúde física, mental, familiar. Precisamos interceder pelas pessoas, pelas autoridades, pela nação, e precisamos fazer orações corajosas para o Amém. perdido, para o enfermo, contra os ímpios, contra a impiedade, contra a injustiça, porque eu amo muito o legado de John Knox. A rainha de sua época disse: eu não temo todos os canhões da Europa juntos. Eu só temo quando John Knox ajoelha para orar. Essa é a nossa meta. Amém. Amém. Deus é bom, cara. Amém. Deus é fiel. Ele veio como cordeiro, mas vai voltar como juiz, né? É isso aí. Glória a Deus por isso. Pastor, vamos orar então. Amém. Os comentários já estão fechados aqui. Eu vou fechar o microfone. Assim que você dizer amém, a gente finaliza aqui. Tá bom. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Antes de tudo, queremos dizer a ti que te amamos, reverenciamos tua glória, tua majestade, tua santidade. Tu és um Deus único, perfeito, santo, único, absoluto nesse universo, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o nosso Redentor, aquele que nos ama com ciúme ardente, como diz a tua palavra. Pedimos ao Senhor que cubra a nossa vida, pedimos ao Senhor que cubra a nossa casa, pedimos ao Senhor que cubra nossos ministérios e vocações, pedimos ao Senhor que o teu sangue, o teu nome poderoso, os teus anjos nos velem, nos guarde, nos envie, nos proteja em qualquer contexto da nossa vida. Pedimos ao Senhor que se revele a nós, pedimos ao Senhor que nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos saber quem tu és, precisamos saber quem nós somos, precisamos saber o que o Senhor tem preparado exclusivamente para nós. Precisamos discernir o tempo histórico que nós estamos inseridos, como podemos reagir a esse colapso mundial que fere e toca os nossos valores. Oramos pelo nosso país, em nome de Jesus, colocamos a população brasileira em tua presença, tem misericórdia e compaixão de nós, em nome de Jesus, dê a esse país a oportunidade de se render a ti. Oramos pela nossa família, família da fé, a tua igreja, o teu povo, a menina dos teus olhos, como diz a tua palavra, cuida da tua igreja, impede que os ímpios destruam a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Protege o teu rebanho, protege o teu povo dos falsos obreiros, protege o teu povo dos corruptos, Senhor, em nome de Jesus, guarda e zela pela nossa vida. Oramos e apresentamos a ti a política do nosso país, Senhor, em nome de Jesus, destitui os ímpios, destitui os homens maus, destitui aqueles que prejudicam a nossa nação. Tu és Deus e tudo vê. Salmos capítulo 2 diz que o Senhor ri do seu trono. Precisamos ver a tua mão poderosa, como os salmistas oraram. Não nos deixe nos sentir abandonados, Pai, em nome de Jesus. Faça justiça, se revele a nós com mão poderosa, com mão provedora, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. E levanta a tua igreja santa, perfeita, adornada pela tua glória, para que ela triunfe nesse país, nesse tempo de crise, de corrupção instalada, que esse país veja a tua igreja adornada pela tua glória, com autoridade espiritual de julgar o ímpio, de julgar a mentira, de julgar o desvio moral das autoridades da nossa nação. É a nossa oração em nome do teu Filho amado e perfeito, nosso Senhor e Salvador e Mestre Redentor, Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu sempre aprendo muito com o pastor Anderson Silva. Quero te agradecer, pastor. Eu sei que, né, está nos Estados Unidos, né, não sei qual horário aí, aqui já está bem à noite também. Sei que tempo para a gente, né, o nosso maior bem. Obrigado aí por ter tirado um tempinho, por nos ensinar, né, tanto. Essa ministração está gravada, né? Estará lá no meu YouTube lá. Caso você tenha aprendido algo aqui, fala, cara, eu preciso mandar isso para aquela pessoa, vai estar lá disponível. E amanhã estamos aqui no nosso 16º dia
de oração e jejum pelo nosso Brasil às 22 horas. Pastorzão, mais uma vez, Deus abençoe aí. Forte abraço, tamo junto. Tamo junto, macho velho. Abraço. Valeu.